pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Star Wars Rebels, dessa vez do primeiro episódio da primeira temporada, Spark of Rebellion, Faísca de uma Rebelião. Desculpa minha voz, é que eu tô um pouquinho doente, mas enfim, né? Olha, eu vou fazer uma pequena correção. Nos curtas de Rebels eu falei que o Ezra tinha 15 anos, mas não, ele tem 14, beleza? Mas enfim, como vocês já sabem, né? Rebels, a série começa, né, no ano de 5 BBY, ou seja, 5 anos antes da Batalha de Yavin. E vamos lá, o episódio se inicia no planeta de Lothal, né? E o Ezra, ele tá numa torre lá, que ele mora e tal. E ele vê um cruzador imperial, pega o speeder e tal, e vai correndo em direção à capital. Lá no mercadinho, né, um Gotal chamado Yofar, ele é um vendedor e tal, de frutas Yogan, e ele tá sendo importunado por dois oficiais imperiais, o oficial Aresco e o oficial Grint. E aí, né, tipo, eles acusam ele de traição e tal, por não cooperar. E aí, eles ficam lá rindo da cara dele, o Ezra passa abaixado, né, e rouba o comunicador do Aresco. E aí, né, ele usa o comunicador pra se passar por um comandante e dizer que é um código vermelho, que eles têm que ir imediatamente. E os dois deixam, né, as frutas ali e suspendem a prisão do Yofar. Só que na verdade era o Ezra, né? E aí, beleza. Ele tá nos telhados e ele vê os dois oficiais chegarem no superior deles, né, e tal, se perguntarem o porquê ele chamou pro alerta vermelho, mas eles dizem, enfim, eu não chamei nada, né, mas beleza, tem essas caixas aqui, vocês têm que transportá-las para o portal imperial. O Ezra acha isso interessante, mas aí ele começa a sentir uma presença, né, e essa presença é de ninguém mais, ninguém menos, né, do que Kanan Jarrus. E aí, beleza, ele fica observando, né, o Kanan, e aí ele fica lá, né, fazendo uns sinais pra a Sabine e pro Zeb. E aí acontece uma explosão no speeder, né, e eles aproveitam essa distração para tentar roubar as caixas, e o Ezra ele chega antes e rouba um speeder com 2 caixas. Durante a perseguição, né, tipo, o Kanan e os outros ficam confusos, mas a Sabine consegue chegar no Ezra, né, e aí ela diz, boa, garoto. Se o grandão te pegar, boa sorte, hein? E ela atira numa das caixas, só desprendendo ela, deixando o Ezra sair na speeder, né, com outra caixa. O Kanan se questiona, né, quem é o garoto, mas eles continuam a perseguição. E aí, o Kanan faz um sinal, né, pro Zeb pegar as caixas dele, para dar mais velocidade para a speeder do Kanan. E o Kanan consegue, né, saltar pro outro lado da rua, onde está o Ezra, e ele para na frente do Ezra, né, e fica dizendo, foi boa, garoto, mas parece que hoje não é seu dia, né, ele, o dia ainda não acabou. E aí ele vê, né, um TIE Fighter, porque ele viu um TIE Fighter vindo na direção, e o TIE explode o speeder do Kanan. E aí o Kanan, né, ele usa o codinome dele, que é Spectre 1, pra chamar a Ghost, né, pra buscá-lo. E aí, enquanto isso, o Ezra tá correndo do TIE Fighter lá na speeder dele. Só que a speeder explode, a caixa tá caída de um lado, ele tá do outro. E aí o Kanan chega, né, oferecendo uma carona na Ghost. E aí o Ezra, ele ativa o negócio de flutuar da caixa e dá um salto, conseguindo saltar junto com a caixa pra dentro da Ghost, né. O Kanan fica meio impressionado. Mas enfim, eles partem, né, dali. E aí as caixas são abertas e tem vários blasters dentro. O Ezra fica meio que discutindo com o Zeb pra ver quem que vai ficar com os blasters, né, e tal. Mas enfim, o Kanan, ele diz que ele corre, né, pra a seção de armas, algo assim, e pede pra o Zeb ficar de olho nele. A Hera tá lá na cabine, ela pergunta pro Kanan o que aconteceu. Ele, foi isso que aconteceu. E aí o Ezra e o Zeb estão brigando, né, o Zeb cai em cima dele, ele, pelo amor de Deus, tu fede que só. E aí o Zeb tranca o Ezra em um armário, né, e tal. Só que aí o Kanan pergunta, cadê ele? E aí o Zeb diz, não, relaxa, ele tá no armário. Ele abre a porta, só que o Ezra não tá lá. Ele fugiu pelo duto de ventilação daquele armário, né? E aí ele cai dentro de uma das canhoneiras da nave, né? E aí ele vê que ele tá no espaço. E aí a Sabine chega, né?
tira ele dali, ela tira o capacete, né? Ele fica com um crush nela e ele se apresenta como Ezra. Pergunta qual é o nome dela, o Zeb chega e diz, eu sou o Zeb e tal, fica aí na tua. E aí, a Sabine consegue destruir, né, o TIE Fighter que tá perseguindo eles, e a Hera salta pro hiperespaço. Enquanto isso, lá em Lothal, um agente, né, do BSI, ele foi solicitado lá, né, ele chega pra perguntar o que tá acontecendo, e o oficial Aresco, né, fala e tal de algumas pessoas que roubaram, e esse agente do BSI, que é esse cara aqui, se chama Agente Kalos. E ele diz que tá tendo uns padrões e tal, e que possa ser de um grupo de rebeldes, né? E que isso pode ser o início de uma faísca de uma rebelião. Mas eles têm que apagar essa faísca antes que ela estoure, né? E aí, o Ezra, ele tá perguntando, né? O que é que vão fazer agora. E a Hera, ela chega e diz que vão voltar pra luta. Ou ele, mas os imperiais estão seguindo a gente. Ela, não, a gente despistou eles no hiperespaço. E a Ghost, né, ela consegue esconder a assinatura. Então, de boas. O que o Tech ensinou ela vários anos antes lá em Bad Batch, né? Mas enfim. E aí eles retornam a Lothal, só que eles não vão pra capital. E aí o Kanan e a Hera, eles vão levar as caixas dos blasters para um lado, enquanto o Ezra segue a Sabine e o Zeb e levam as caixas, né, até uma vila chamada de Tarkental, nomeada, né, em nome do governador da Orla Exterior, né, o Wilhuf Tarkin. E aí, beleza, né, o Kanan e a Hera encontram com um Devaroniano chamado Vizago. Ele paga eles pelos blasters, né? Só que ele não dá o pagamento inteiro e ele diz, eu tenho uma informação aqui que vocês podem estar querendo, né? Sobre os Wookiees. Enquanto isso, o Ezra e os outros abrem as caixas lá em Tarkental e o Ezra vê, né, que tem comida lá dentro, é comida grátis, né? Um cidadão rodeando até agradece ele, mas ele, eu não fiz nada. E aí o Ezra vai esperar junto da Ghost, né? Até que ele começa a ter um pressentimento, né? A sentir alguma coisa. E ele entra na Ghost e vai até o quarto do Kanan. E lá, funcionando as coisas, ele acaba encontrando um holocron e um sabre de luz. E aí, beleza, né? Ele ativa o sabre e fica o... Só que aí o Kanan e a Hera já voltaram pra nave. E o Chopper viu o Ezra entrando no quarto do Kanan e delatou ele, né? Mas enfim... O Ezra devolve o sabre pro Kanan, depois de o Kanan ficar insistindo tanto. E o Ezra começa a conversar com a Sabine e tal, perguntando o que eles são. Ela, nós somos um grupo e tal, essas coisas. Somos praticamente uma família. Ele pergunta o que aconteceu com a família dela. Ela diz que o Império, né? Ela pergunta o que aconteceu com a família dele, só que o Kanan, né, chega falando que eles precisam conversar e tal. E ela se apresenta pro Ezra como Sabine. E aí, né, a tripulação da Ghost tá reunida porque eles precisam de um novo plano e eles deixam o Chopper lá de olho no Ezra. Só que aí o Ezra voltou, né, pro armário pela ventilação e tá espiando. E aí o Kanan, ele escuta, né, ele abre e vê o Ezra ali. E a Hera se oferece pra ficar de olho no Ezra. Segundo as informações do Vizago, eles vão até um cruzador, né, e tal, imperial. E a Hera, né, ela diz, nós somos a Songbird e tal, nós capturamos um Wookiee, fomos pagos pelo governador Tarkin, mas beleza, vocês querem um prisioneiro a menos, de boas. E aí eles recebem permissão, né, pra pousar. E aí o Kanan, o Zeb, a Sabine e o Chopper saem, né, pra resgatar os Wookiees. E o Kanan e o Zeb vão pra um canto, enquanto a Sabine e o Chopper vão pra outro. E aí a gente descobre a designação dos outros Spectres, né. O Chopper é o Spectre 3, a Hera é a Spectre 2, o Kanan a gente já sabe, né, que é o Spectre 1, o Zeb é o Spectre 4, e a Sabine a gente já sabe, por causa do curta dela, que ela é a Spectre 5. Só que aí, né, a Hera percebe que as comunicações deles estão com interferência. E aí descobre que é uma armadilha, né? E ela fica pro Ezra, tipo, tu tem que avisá-los. Ele, mas e tu, ela? Eu tenho que preparar a nave pra uma fuga. Aí ele, mas eu não vou me arriscar. Porque eu arriscaria minha vida por eles que eu nem conheço. E ela, porque o Kanan fez isso por você.
E aí o Ezra fica meio assim, num descaso de consciência, mas ele acaba indo, né, tentar alertar o pessoal. Enquanto isso, o cruzador do agente Carlos chega, né? O Ezra consegue avisar o Kanan e o Zeb, eles começam a correr dali, ele pergunta onde está a Sabine e o Chopper. E eles dizem que estão seguindo o plano, e aí a Sabine e o Chopper armam um monte de detonadores e desligam a gravidade por 2 minutos. O agente Carlos e um monte de Stormtroopers entram na nave, né? Começam a perseguição em gravidade zero, até que o timer acaba. E aí o Ezra e os outros estão correndo, né? Eles vão embarcando na nave. O Ezra e o Zeb foram os que estavam mais atrás na fila, né? E o Ezra acaba sendo capturado pelo agente Carlos. E tipo, tem um monte de Stormtrooper. O Zeb não vai conseguir tirar o Ezra dali e ele deixa o Ezra pra trás. Ele diz, ó, garoto, você mandou bem e tal. Eu sinto muito mesmo, falou. E aí a Sabine, né, ela explode lá o sistema de ventilação, um negócio assim, do cruzador. E a Ghost entra no hiperespaço, né? Só que aí eles perguntam pro Zeb cadê o Ezra. Ele até tenta se fazer desentendido, mas não engana ninguém. E ele diz, ó, eles pegaram um garoto, não tinha nada que eu possa fazer. Mas relaxa, tipo, ele é só um garoto, eles não vão machucá-lo. O Ezra, né, ele tá sendo interrogado, ele tá preso numa cela, ele é interrogado pelo agente Carlos, mas ele se apresenta, né, como o Jabba, o Hutt. E aí o Carlos pretende usar o Jabba como isca, só que ele diz, ah não, eu conheci eles hoje, eles não vão voltar por mim. E aí o Ezra, ele é revistado, né, tiram a mochila e alguns equipamentos dele, mas não conseguem tirar o holocron que estava escondido na roupa dele por algum motivo. E aí o Ezra diz, ah, que ótimo, só tô com essa coisa inútil. Ele vai e joga na parede, e aí fica meio assim. E aí ele usa a força, sem perceber, né, e abre o holocron. E de lá de dentro tem uma mensagem do Obi-Wan Kenobi, né, falando que a Ordem Jedi caiu, que o Império surgiu e tal, mas que nem todos os Jedi morreram. O Jedi, quer dizer, porque Jedi não existe. O plural de Jedi é Jedi. E aí a tripulação da Ghost tá fazendo uma votação se vão ou não atrás do Ezra, né? Porque, tipo, é perigoso. O Zeb e a Sabine votam não. A Hera e o Chopper votam sim. E o voto decisivo fica pro Kanan. O Ezra, ele consegue enganar, né, 2 Stormtroopers e consegue fugir da cela. E ele entra num depósito, recupera o equipamento dele, a mochila, e pega um capacete. E ele entra nos dutos de ventilação, liga o comunicador e ele escuta uma transmissão, né, do Carlos com outros oficiais, falando sobre os prisioneiros Wookiees que estão numa mina de especiarias, na mina K-77, em Castle. E aí ele acaba ouvindo pelas comunicações que os rebeldes voltaram por ele, né? Então, beleza. O Ezra, ele meio que usa o comunicador, né? Se passa por algum soldado Stormtrooper pra tentar fazer uma distração pra eles irem pra outro hangar, mas só 2 esquadrões vão pra outro hangar, enquanto o resto vai pro hangar que a Ghost tá, né? E aí o Ezra, ele tá na ventilação. A Sabine, o Zeb e o Kanan saem da nave. O Ezra pula da ventilação, né? Dizendo, ah, gente, que bom. Só que aí o Zeb dá um murrão nele. Ô, que é isso? Primeiro tu me deixa pra trás, agora tu bate em mim, velho. Aí ele, cara, tu tava de capacete. Mas enfim, eles não tem tempo, eles começam a fugir dali. A Sabine, ela tinha usado um spray, né? Pra fazer um detonador. E aí o Ezra vai usar o estilingue dele, mas o Zeb puxa ele pra dentro da nave e diz, não, você sobe primeiro dessa vez. E aí a Sabine, ela aciona um detonador que explode lá um negócio de tinta. O Carlos conseguiu pular pro lado, mas ele é sugado, né? Ele e um monte de Stormtroopers são sugados pro vácuo do espaço, mas ele consegue se agarrar antes de ser sugado. E o escudo é ativado, né? Pra evitar que mais gente seja sugada pro espaço e morra. E aí a Ghost escapa, né? E aí a Hera fala, né, que vão botar ele de novo em luta ou vão devolver ele pra família. Só que o Ezra fala que ele não tem paz e tal, ele é órfão. E aí todo mundo vai lá pra cabine e o Ezra fala que ele ouviu, né, onde os Wookiees estão, eles estão em Castle. E aí ele diz, vamos salvá-los. Eles ficam tipo assim, mas o Ezra diz, ah, já que a gente tá aqui, vamos terminar o trabalho, né, juntos. E eles vão pra Castle. Enquanto isso, o agente Carlos, ele pega o capacete que o Ezra jogou longe, né, descobre que tinha um comunicador e deduz que eles foram pra Castle. E aí, beleza, né, ele chegando em Castle, o Zeb fala pro Ezra tentar não morrer.
E aí começa, né, uma luta dos Spectres contra os Stormtroopers. E o Ezra se esgueira, né, pra libertar os Wookiees. Entre esses Wookiees, né, tem um que lutou nas Guerras Clônicas, que se chama Wolf Warrow. E tem um filhinho dele também, que é o Kitwar. E aí... Só um instante. E aí, acaba que chegam alguns TIEs, né? Alguns TIE Fighters e atiram na Ghost. A Hera tá meio sem saber pra onde ir, né? O agente Kalos chega, o Kitwar, ele tenta fugir, ele é perseguido por um Stormtrooper. E o Kanan sugere que eles façam a retirada 22 para escapar dali, que consiste em eles entrarem em alguns containers. E aí, ele, pra ganhar mais tempo, acaba revelando o segredo dele pra todo mundo. Ele era um Jedi. E ele não é qualquer Jedi. Ele era Caleb Dume, o padawan da Depa Billaba. E aí, né, o agente Kalos ordena que atirem no Jedi e tal. Enquanto isso, o Ezra ele vai correndo atrás do Kitwar pra tentar salvá-lo, né, de um Stormtrooper que tá perseguindo ele. O Zeb e os outros entram no container. O Ezra usa o estilingue de energia dele pra derrubar um Stormtrooper longe da plataforma. A Hera vai na Ghost e usa o selo magnético pra puxar os containers. O Kalos vai lá, né, pra pegar o Ezra e o Kitwar. Mas o Kanan chega, né, começa a rebater os tiros do agente Kalos. E o Kalos é atingido e cai da plataforma, né. Aí a Ghost foge. E aí o agente Kalos, ele tá pendurado, né, ele chuta um Stormtrooper lá pro abismo. Um Stormtrooper que tava enchendo o saco dele. E aí, né, os Wookiees, o Wolf Warrow é reunido com o Kitwar, que é o filho dele. Eles se despedem dos Wookiees e o Ezra pergunta, eu sou o próximo, né? E aí, durante a nave Wookiee que é desatracada da Ghost, o Ezra aproveita e rouba o sabre do Kanan. Eles voltam pra Lothal, né? Ele diz, vejo vocês por aí e tal. E aí, ele vai e devolve o holocron, né, do Kanan, que ele diz, você tá com algo que é meu. E a Hera nota que ele abriu o holocron, né? Então ele passou no teste. E aí o Ezra volta pra torre dele, abre lá a porta, a gente vê um monte de capacetes e tal. E aí ele sente que o Kanan tá atrás dele, o que é a força? E aí o Kanan explica e tal. E diz pro Ezra que ele tá dando uma escolha pra ele. Se ele vai ficar com esse sabre de luz como um souvenir empoeirado e tal. Ou se ele vai devolver o sabre pro Kanan e vai se juntar à tripulação da Ghost pra eles lutarem contra o Império. E aí, né? O Kanan volta pra Ghost, abre o holocron lá, né? Escuta a mensagem do Obi-Wan, dizendo pra todo mundo ficar meio na surdina, mas pra eles não deixarem de ter esperança, pois um dia vai dar tudo certo e tal, uma nova esperança vai surgir. E aí o Ezra faz a escolha dele, né? E vai junto com o pessoal da Ghost. Enquanto isso, o agente Kalos, ele contata, né, o grande Inquisidor e fala que ele encontrou com um Jedi, né, durante uma missão lá contra um grupo de rebeldes. E aí o grande Inquisidor, né, fala que fica feliz, né, do Kalos ter informado. Pra quem não sabe, o grande Inquisidor apareceu em Obi-Wan Kenobi, né, mas cronologicamente, né, nos anos mesmo de lançamento, o Rebels lançou antes da série do Obi-Wan. Mas é isso, a review fica por aqui, espero que tenham gostado, deixem um like, se inscrevam, ativem o sininho para não perder nenhum de novo. Fiquem com Deus do coração, Jesus te ama, um forte abraço, até a próxima e que a força esteja com você. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.